Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, nós estávamos nesse problema aí do boleto atrasado, que Luiz Henrique deixou de pagar no dia 15 e pagou somente no dia 28. Ele efetuou a conta baseado nessas informações, que seriam incididos aí uns juros de 0,033% ao dia e 2%, uma multa de 2% a serem incluídos na próxima fatura, tá? Ele mesmo efetuou as contabilidades e viu que pagando no dia 28, deveria pagar R$ 3,90 de encargos, né? Influência desse atraso, que seria cobrado somente na próxima fatura. E aí a gente terminou a aula anterior com a pergunta como ele chegou nesse valor. Muito bem, vamos fazer essas operações. Observe. Inicialmente, ele calculou 2% de R$ 160,50, que é o valor correspondente à multa e que é independente do número de dias de atraso. Então, independente de quantos dias ele atrasa essa conta, já vai ter que pagar esses 2% de multa. Então, ele calculou 2% de R$ 160,50. Se você efetuar 2% vezes R$ 160,50, a gente vai ter que converter esse 2% na forma de decimal. Então, eu tenho que dividir 2 por 100, que dá 0,02. Multiplica por 160,50, você vai obter R$ 3,21. Eu tinha comentado em outra aula que na calculadora a gente pode fazer essa conta, 0,02 vezes R$ 160,50, que vai obter R$ 3,21, da mesma forma. Mas você pode fazer também assim, 160 reais e 50 centavos, não precisa colocar esse último zero, tá? Vezes 2 e aperta o símbolo da porcentagem. E aí ele te entrega a resposta, 3,21. Pode ser feito assim também. Então, só de multa, atrasou a conta, a multa sempre, independente da quantidade de dias de atraso, será 3,21, porque é 2% só por ter atrasado. Só que tem 0,033% por dia de atraso. Em seguida, o Luiz Henrique calculou o juro diário cobrado. Então, ele pegou 0,033% vezes R$ 160,50. Note que esse 0,033% ainda está em porcentagem. Tem que dividir por 100. Não confunda, porque ele já aparece um número na forma decimal. Parece, mas ainda está com o símbolo da porcentagem. Tenho que dividir ele por 100. Então, eu divido esse valor por 100 e multiplico por 160,50. Vou fazer essa conta até aqui na calculadora para a gente ver o valor que vai dar, tá? Ó, então eu pego 0,033 divido por 100. Você pode fazer essa conta, claro, de cabeça, tá? Dá 0,0033. 0,0033. E agora eu pego esse resultado e multiplico pelo valor 160 vezes R$ 160,50. Isso dá 0,0529. A gente vai arredondar para 0,053. Olha só. Aproximadamente 0,053. Isso é aproximadamente 5 centavos. Está entre 5 e 6 centavos, tá certo? Então, 0,053 está entre 5 e 6 centavos. Deixa esse valor por enquanto assim. Lá no final da resposta, a gente arredonda esse valor, tá? Arredonda quando eu multiplicar pela quantidade de dias de atraso, que foram quantos dias? A conta vencia no dia 15 e ele pagou no dia 28. 13 dias de atraso. Então, vamos continuar a contabilidade. Aqui vale a pena lembrar que nosso sistema monetário não dispõe de moedas com valores inferiores a um centavo. Desse modo, 0,053 é um valor teórico, compreendido entre 5 centavos e 6 centavos, e será arredondado mais adiante. A gente arredonda sempre esse resultado no final, tá? Continuando. Multiplicando esse valor por 13, quantidade de dias de atraso. Ele tem que pagar até o dia 15, para chegar em 28, tem mais 13 dias pela frente. Então, ele faz 13 dias vezes 0,053, que essa multa de 0,053 é pela quantidade de dias de atraso. Então, eu multiplico por 13 nesse caso, que aí dá aproximadamente 0,69. Deixa eu multiplicar aqui com vocês na calculadora para ver como ele fez esse arredondamento no final das contas.
ele já pegou, não, vamos ver se ele pegou 0,053. 0,053 vezes 13 dias de atraso. A contabilidade dá 0,689 e ele arredondou para 0,69. Por quê? Porque esse último número da calculadora, depois do 8, é um 9. Se ele fosse um número menor que 5, a gente deixava 0,68. Se ele for um número de 5 maior ou igual a 5, a gente arredondando para o próximo. Então, no lugar do 8, eu substituo por um 9, tá certo? Então, 0,69. 0,69. Agora sim, 69 centavos. Pelos 13 dias de atraso, ele vai pagar 69 centavos. Mas tem a multa de 13,21. Então, eu tenho que somar 13,21 com os 69 centavos. Então, você faz a soma de 13,21 mais 69 para obter o total de 3,90, o valor que Luiz Henrique tinha calculado. Então, ele vai ter que pagar mais 3,90 na conta. Então, ele vai pagar R$ 160,50 mais 3,90 na próxima conta. Tá certo? Muito bem, conceito. Observe que nessa transação que a gente acabou de operar, a taxa de juros sempre incide sobre o mesmo valor, isto é, sobre o valor original da conta. A taxa de juros lá de 0,033% ao dia, ela sempre incide no valor de R$ 160,50, gerando desse modo o mesmo juro por período considerado. Por exemplo, os juros por dia é o mesmo, ou seja, para cada dia de atraso, ele vai pagar 0,053 centavos, ou 5 centavos aproximadamente, tá certo? Então, por dia de atraso, ele paga esses 5 centavos. Esse mecanismo de cálculo de juros é conhecido como regime de juros simples. Vamos construir uma tabela para representar o juro total devido em função do número de dias de atraso, considerando os dados do exemplo anterior. O exemplo que a gente acabou de calcular, da conta do Luiz Henrique. Números de dias de atraso e o valor dos juros. Com um dia de atraso, ele vai pagar 0,053, um pouco mais do que 5 centavos. Com 2 dias, o dobro de 0,053. Com 2 dias, ele vai pagar 0,106, um pouco mais do que 10 centavos. Com 3 dias, 0,159, um pouco mais do que 15 centavos, quase 16 centavos. Com 4 dias, 0,212. Com 5 dias, 0,265, até chegar em 13 dias, 0,689, tá certo? Então, para cada dia que eu vou acrescentando, eu vou somando 0,053, tá certo? Olha o que ele vai fazer aqui. Para qualquer par de valores da tabela, que vocês estão vendo na coluna, né, esses pares de valores que estão na coluna, notamos que a razão juros dividido pelo número de dias de atraso, ou seja, o número que está embaixo dividido pelo que está em cima, é constante, é sempre o mesmo valor. Sim, se você dividir 0,053 por 1, dá 0,053. Se você dividir 0,106 por 2, vai dar o mesmo valor, 0,053. E assim sucessivamente. Todas essas fraçõezinhas dão a mesma resposta, dão o mesmo resultado, que é 0,053. É sempre constante esse valor, tá? Desse modo, as grandezas juros e número de dias de atraso são diretamente proporcionais e a constante de proporcionalidade vale 0,053. Todas essas divisões dão esse mesmo valor, que é aproximadamente igual a 0,033% de R$ 160,50, que é justamente a taxa de juros aplicada sobre o capital, o valor da conta. Sim, a gente tinha feito essa conta. Se eu pegar 0,033, vou fazer R$ 160,50, vezes 0,033%. 0,033, vou ter que usar o porcento ainda, tá? Que dá aproximadamente 0,053. Então,
esses valores, esses quocientes que estão dando, está dando justamente o resultado da multiplicação de quem por quem? A multiplicação da taxa, que a gente representa com a letra I, vezes o capital, o valor que você deve nesse caso. A gente vai falar dessas letras já já. Já falamos dela, né? Vamos utilizar já já numa expressão. Então, o resultado desses quocientes, né, o valor dos juros dividido pelo tempo, os dias de atraso, é sempre o resultado de I vezes C. É isso que está acontecendo. Os juros, quando eu estou dividindo esse valor dos juros em qualquer quociente desse, divido os juros pela quantidade de dias de atraso, que eu vou representar com a letra N, a resposta dá sempre uma constante, que é o valor da taxa vezes o capital. O 0,033% vezes R$ 160,50. Beleza, vamos chegar nessa expressão agora. Vamos generalizar essa ideia. Aplicando-se juros simples a um capital C, a taxa I por período, com I expresso na forma decimal, durante N períodos, obtemos juros totais J, tais que, sempre que eu divido J por N, a quantidade de dias, né, os juros dividido pela quantidade de dias de atraso, dá sempre um resultado constante, como no exemplo anterior. Só que essa constante foi obtida justamente multiplicando o I pelo capital, a taxa vezes o capital. Se você fizer aqui meios pelos extremos, ó, aqui embaixo tem o número 1, e aí você multiplica J vezes 1, que vai dar J, igual N vezes I vezes C. A gente vai adaptar, eu não vou escrever desse jeito, eu vou escrever assim, J igual a C primeiro, vezes I vezes N. A gente costuma escrever dessa forma, mas está certo, é claro, qualquer uma delas. Eu escrevo dessa aqui, juros igual a sim, eu costumo lembrar dessa forma. Às vezes as pessoas utilizam o N, que é o tempo de atraso, como sendo a letra T minúscula. Então pode ser também CIT, a fórmula ficaria, tá? C vezes I vezes T. Então tanto faz se você usar o N ou o T, estão corretos, tá? E ele continua. Então, fazendo meios pelos extremos, que é o que a gente fez, o J é igual a C vezes I vezes N, que eu chamo de sim, tá? Pois bem, o montante obtido, lembra que o montante é eu pegar o capital que eu apliquei e somar os juros, ou o capital que eu peguei emprestado, mais os juros que eu tenho que pagar a essa pessoa que me prestou. Então, o montante é capital mais os juros. Só que os juros, eu posso escrever, eu vou usar muito essa fórmula aqui, tá? Na hora de resolver um problema, eu uso muito. Se eu quero descobrir o montante, às vezes eu calculo os juros separado e depois eu uso a fórmula capital mais os juros e chego no montante. Mas você pode trocar esses juros por essa expressão. E aí ele resulta nessa operação, né? Ó, montante é igual ao capital mais os juros, só que os juros usando a fórmula, é sim, né? C vezes I vezes N. Aí o que é que a gente faz? A gente coloca o C em evidência. Se eu colocar aqui o C em evidência, eu vou ter C dividido por C, que dá 1, mais CIN dividido por C, vai sobrar só o I vezes N. Então, essa é a fórmula do montante também, tá? Posso escrever isso, montante igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N. Então, você vai encontrar também essa fórmula dessa maneira, tá? É o que ele vai fazer agora. Montante é capital, abre parênteses, 1 mais I vezes N, fecha parênteses, tá certo? Então, você tem essa expressão para o montante, você tem essa expressão para os juros, ou você pode usar também essa expressão aqui para o montante, tá? Bem comum, tá? Bem comum, capital mais os juros. Eu uso muito essa expressão, tá? Pois bem, aí ele tem aqui uma aba para a gente pensar um pouquinho. Pense nisso. Por que a conta trazia informação? Na conta tinha lá. Por que a conta trazia informação de que os juros diários era de 0,033%, que equivalem a 1% ao mês? Por que ele traz essa informação? Está correta essa informação? Bom, como é que a gente pode saber disso? Um mês comercial ele tem 30 dias. Então, se você pegar 0,033 vezes 30, isso aqui lembrando que vai estar a resposta em porcentagem, quanto é que a gente vai obter? Vamos pegar a calculadora. Calculadora, vem cá. Ó, ponto 0,033 vezes 30 dias. Isso dá 0,99. Então, a resposta aqui dá 0,99%.
Por isso que ele disse que você pode usar 1% ao mês. Então, a partir de um mês, a gente pode contabilizar, o cara atrasou a conta 3 meses. Então, a gente pode usar 1%. Para cada mês de atraso, vai pagar 1% do valor da conta, né? Aquele juros diário pode ser juros mensal. Atrasou 3 meses, então 1% vezes o valor da conta, multiplica por 3, porque foram 3 meses. Pode ser também, beleza? Ou contabiliza os dias e faz a mesma operação, ok? Observação. A principal aplicação do regime de juros simples, eu já estou com 15 minutos de aula, né? Eu vou fazer uma pausa ao final dessa observação. A principal aplicação do regime de juros simples é o cálculo de juros cobrados por atraso de pagamento de contas de consumo. Telefone, gás, água, luz, TV por assinatura, internet, tudo isso cobra o regime de juros simples. Como veremos adiante, a maioria das transações comerciais e financeiras obedece ao regime de juros composto, tá? Aplicações de dinheiro, financiamento bancário, empréstimo bancário já obedece os juros compostos, que iremos falar nas próximas aulas, tá? Então é isso, vou fazer uma pausa por aqui e voltamos já já. Valeu!